Preparados para a nossa aula de geografia? Eu tento ficar séria, mas não consigo, porque eu sei que vocês estão aí do outro lado. Vamos lá. Formas de criação. Existem basicamente duas formas de criação das espécies animais, a extensiva e a intensiva. Então, com a pecuária, que é a criação de animais, dessas duas, existem duas técnicas de criação, duas formas de criar os animais, a extensiva e a intensiva. A extensiva é aquela que o dono, ele cria os animais naturalmente, tá certo? Eles comendo pasto, eles criando livremente entre os outros animais, ele não tem uma preocupação. Ele tem que ser a preocupação sim, de criar, de cuidar. Ele dá vacina contra as doenças, mas ele não tem aquela preocupação de essa alimentação é a melhor, eu vou dar alimentação modificada. Não, ele deixa o próprio animal se alimentar da forma que ele deseja, como diz aqui. Os animais são criados soltos e se alimentam de pastagens naturais. Ele come a flor, as plantas, os capim, os matos da própria natureza. E eles investem pouco nessa criação, né? Porque ele como fosse uma de subsistência, eles usam para o próprio sustento deles. Eles não usam para criar, eles não criam para grandes quantidades para vender, para exportar. Já a intensiva, ele já tem a intenção. Eles já criam esses animais mais presos, né? Eles se alimentam de ração e pastagem cultivadas. Então, é uma comida que ela já vem preparada para eles, porque ele vai conter mais nutrientes, mais sais minerais. E ele faz isso porque eles têm a preocupação de ter o veterinário, da pessoa que cuida, que olha onde eles dormem, do jeito que eles dormem. Por quê? Eles são criados para a reprodução, né? E eles são criados também para vender a sua carne, vender os seus para o exterior. Então, a diferença da extensiva é que eles criam os animais soltos, eles comem a comida que ele achar, né, da natureza, as comidas naturais. Já a intensiva, eles têm o maior cuidado, eles são criados presos, eles saem, né, para esticar as perninhas, para também comer algo natural, mas a sua comida é mais balanceada, já é mais com nutrientes, porque para fabricar mais leite, para produzir mais leite e para engordar mais rápido, para servir para o abate, para a sua carne ser vendida até para o exterior. Aí vocês vão fazer a página 77. Você vai botar que é um produto, o que é da agricultura, e P para pecuária. Agricultura, plantação. P, pecuária, criação. Observe a imagem e responda as perguntas abaixo. Que tipo de pecuária está sendo praticada ao lado? A extensiva ou intensiva? Ela está deixando os animais livres, comerem naturalmente. Como você chegou a essa conclusão? O que é que você olhou e viu? A quem se destinam os produtos derivados desse tipo de pecuária? Destinam-se aos mercados e às indústrias. Completa os espaços com um tipo de pecuária exposto em cada caso. Então, animais criados soltos os animais criados presos é a Pesquise e converse com o seu professor, que agora é o seu professor. Papai e a mamãe conversem aí entre vocês. Pesquise na internet quais são as vantagens de uma pecuária intensiva e a desvantagem. Você vai pegar lá no YouTube, no Google, qual a vantagem de uma pecuária intensiva e a desvantagem. Ele vai marcar lá, vai aparecer e vocês vão responder. Da pecuária extensiva, qual é a vantagem e a desvantagem? Só é pesquisar que vocês vão achar, tá bom? Já na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar, então vocês vão responder, vão ler a página 76, certo? E vão responder a 77 e a 78. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre as indústrias. Isso mesmo. As indústrias servem para quê? Qual é a utilidade das indústrias? E o que é indústria? Indústria é a atividade econômica na qual, por meio do trabalho,
As ações humanas transformam a matéria-prima em bens ou produtos comercializáveis. O que é isso? A indústria ela transforma o material. O algodão, que tem um pé de algodão, ele transforma em tecido. Os minerais, né, que a gente acha na terra, na natureza, eles transformam em carros. Então ele pega a matéria-prima e transforma em produtos e que serão comercializados. Indústrias, então, é transformar a matéria-prima em produtos para serem comercializados. E o que é matéria-prima? Matéria-prima é toda a substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. Então, é o que eu pego da natureza para transformar. O algodão, transformar em linha, para transformar em tecido, para transformar em roupa. A seringueira, que é aquela borrachinha, né, o latex que a gente tira da seringueira, é a matéria-prima, ela vai para a indústria para se transformar em borracha. A cana-de-açúcar, que é a cana, né? Cana-de-açúcar é a matéria-prima que ela vai para as indústrias ser transformada em álcool, em açúcar, em cachaça, tá certo? Em combustível. Um exemplo do carneiro é tosado. Então, a lã, ela vai para a indústria para ser transformado em tecido. Sua lã é recolhida para ser transformada em fios. Então, a matéria pura, bruta, é a lã. E ela vai para a indústria ser transformado em fios, para depois transformar a lã em tecido e depois do tecido transformar em roupa. Veja só a transformação da lã do carneiro, né? Ele é tirado, ele é tosado, aí daí ele vai para a indústria para ser transformado a indústria, eles lavam, eles limpam, tira todas as sujeiras, deixa ele branquinho, ou eles podem até tingir, depois eles vão transformar em fio, para depois nas máquinas transformar em tecido, para depois ir para as costureiras transformar em roupas para a gente vestir, em casacos. Para movimentar as máquinas das indústrias é necessário o uso de energia elétrica. As fontes de energia mais tradicionais utilizadas nas indústrias são o petróleo e o carvão mineral, mas atualmente é possível utilizar formas de energia diversificadas como a solar e a nuclear. Então eles estão usando formas para economizar, eles estão pensando no meio ambiente. Além da matéria-prima e da energia, as indústrias precisam do trabalho do ser humano. Claro, indústria nenhuma vai trabalhar, vai funcionar se não tiver. Apesar que as máquinas estão substituindo o homem, mas elas precisam do homem para comandar, para programar estas máquinas, tá? Observe nos quadros a seguir alguns exemplos de transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Da vaca, do boi, eu tiro a carne, leite, couro e osso. Então, eu transformo em carne, em conserva. Eu transformo em queijo, iogurte, manteiga, sapato, bolsa, cinto, mala, pente, botão e gelatina. Gelatina porque do osso tira aquela gordurinha de dentro do osso. Isso mesmo. Do porco eu tiro a carne, couro e a gordura. E transformo em carne defumada, linguiça, banha, presunto e salame. Já o carneiro eu tiro a carne, o couro e a lã, que a carne é processada, agasalhos, luva, carteira, tapete e tecidos. Então isso aqui são de origem animais. Tem os origem vegetal, que são da própria natureza, né, como as plantas, as frutas, as verduras, os legumes. E a origem mineral, que são aqueles que a gente tira da natureza, como o ouro, a prata, o petróleo, o granito, o cristal, o mármore. E existem vários tipos de indústria. São extrativistas, que é de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação ou de bens de consumo e da construção civil.
Vou explicar um pouquinho de cada uma, tá? Indústrias extrativistas são aquelas que extraem, já está dizendo. Extrativistas são aquelas que vão extrair da natureza. Indústria de base são aquelas que transformam a matéria-prima de base, ela é a base, é o começo. Ela transforma a primeira matéria-prima para depois essa matéria-prima transformada ela ser produzida em outras coisas. Indústria de bens intermediários utiliza a matéria-prima já fabricada. Então, a de bens ela transforma e a de bens intermediários aquela transformação ela já usa a transformação. Transformação ou bem de consumo é aquela que vai para finalização. Ela já passou da matéria-prima, já passou pela indústria, ela já transformou em peças e das peças ela vai para a construção dos carros, tá certo? E os de bens não duráveis, já está dizendo que é aquelas que não duram muito, que produzem os produtos perecíveis, aquelas que têm pouca durabilidade. As indústrias de bens semiduráveis, aquelas que demoram pouco, mas elas se acabam. E as indústrias civil, de construção civil, aquelas que constroem prédios, apartamentos, que fazem construções. A de indústria de ponta são as petroquímicas, são as bases de petróleo, né? São aquelas que têm como foco a alta tecnologia que vem crescendo nos últimos anos. Então, para responder as tarefinhas, vocês vão precisar ler novamente o texto, marcar o que é mais importante e responder. Mãos à obra e até amanhã.